Meu nome é Neemias, e esta é a minha história. Vou contar como eu, um simples copeiro, me tornei um líder influente e restaurei a cidade de Jerusalém. É fundamental compreender que sou um homem distante da minha terra natal. Há anos meu povo foi capturado e exilado de Israel. Por muito tempo pecamos contra Deus e não nos arrependemos, mesmo quando Ele nos repreendeu. Nosso exílio, conduzido pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, não foi surpreendente. Ele invadiu Israel 3 vezes, levando nosso povo cativo. O profeta Jeremias já havia profetizado que nosso cativeiro duraria 70 anos. Jeremias 29, versículo 10. Os anos se passaram. Nabucodonosor faleceu e agora, sob o domínio do rei Artaxerxes da Pérsia, contínuo cativo, transferido como copeiro do rei em Suzã, a capital persa. Embora meu corpo estivesse na Pérsia, meu coração e meus pensamentos permaneceram em Jerusalém, a mais de 800 quilômetros de distância. Interessava-me ouvir notícias daquelas que haviam retornado a Jerusalém. Por mais que um homem em minha posição devesse se preocupar com outras questões, meu coração pertence a Deus e, por isso, aos outros, eu carregava o fardo pelo remanescente de Judá, mesmo sem ter compartilhado de seu sofrimento. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando o seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim, você também faz parte da família Histórias Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. Um dia, um dos meus irmãos chegou de Judá com outros homens. Eu os questionei sobre o remanescente do judeu que sobreviveu ao exílio em Jerusalém. Eles disseram que aqueles que retornaram enfrentaram grandes dificuldades e vergonha. O muro de Jerusalém estava em ruínas e seus destruídos queimados. A notícia foi desanimadora. A condição precária da cidade reflete o estado de seu povo. Sem muros, Jerusalém estava aberta a inimigos, indefesa e vulnerável. Tudo o que era valioso poderia ser facilmente roubado, deixando seus habitantes em constante temor. Diante dessa realidade, meu coração se encheu de uma urgência divina. Sabia que era hora de agir. Assim como Deus havia restaurado seu povo no passado, senti-me chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Não apenas como uma fortificação física, mas como um símbolo de restauração e proteção divina. Neemias 2, versículos 17. Era imperativo para mim garantir a segurança e o bem-estar do meu povo. Sabia que cada homem se preocupava com seus entes queridos, e eu estava determinado a fazer o que fosse necessário para trazer esperança e restauração a Jerusalém. Mesmo com o templo reconstruído, sua beleza era efêmera, pois qualquer coisa de valor era rapidamente saqueada. Ao ouvir essas notícias, minhas pernas perdidas à força, e eu me sinto tomada por lágrimas. Por dias chorei, jejuando e orando ao Deus do céu. Clamei: Senhor Deus do céu, grande e temível, que mantém sua aliança de amor com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, mantenha-se atento e veja a oração que seu servo faz dia e noite perante ti, pelo povo de Israel. Neemias 1, versículos 8 e 9. Confessei os pecados que nós, israelitas, incluindo eu e a família do meu pai, cometemos contra ti. Agimos perversamente e não obedecemos aos mandamentos, decretos e leis que deste ao teu servo Moisés. Lembrei-me das promessas que fizeste a Moisés. Se fores infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se retornarem a mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam no extremo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi como morada para o meu nome. Como copeiro do rei, era meu dever servir-lhe vinho e provê-lo. O copeiro do rei não é apenas um servo, mas um guardião especial.
provar vinho e comida antes do rei, garantir que ele não fosse envenenado. O copeiro devia ser um homem de caráter fiel e impressionante, em quem o rei depositava imensas confianças. Se o copeiro estivesse prejudicado, seria fácil assassinar o rei. Naturalmente, o copeiro muitas vezes era consultado sobre diversos assuntos que chegavam ao rei. Após orar e esperar por meses, finalmente recebi uma resposta. O dia chegou em que tudo mudaria para mim e para meu povo. Meu rosto mostrava a tristeza que eu sentia por Jerusalém, algo que o rei nunca havia visto em mim. Ele disse: "Está triste? Se você não está doente, isso só pode ser tristeza de coração." No tribunal do rei, estar triste era proibido, pois acreditava-se que a presença do rei deveria ser suficiente para dissipar qualquer tristeza. Estar na presença de um rei tão grandioso deveria teoricamente dissipar todas as tristezas. Quando o rei reviver minha tristeza, senti que ele levou isso a sério, sabendo que o próximo comando real poderia ser fatal. Confessei a verdade: que o rei viva para sempre. Como não ficar triste quando a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas descobertas foram destruídas pelo fogo? A resposta do rei foi uma surpresa. Em vez de ira, ele perguntou: "O que deseja?" Eu estava petrificado, mas sabia que essa era uma oportunidade significativa. Depende muito da minha resposta. Poderia mudar tudo. Entendeu que não era meu lugar mudar o coração do rei. Então orei rapidamente e deixei nas mãos do Senhor. Respondi ao rei, explicando minha tristeza e a situação de Jerusalém, uma cidade destruída e desonrada. A resposta do rei não foi de raiva, mas de disposição para ajudar. Minha oração de meses foi atendida, retornaria e apresenta um plano detalhado. Resultado de 4 meses de oração e reflexão. Pedi ao rei cartas para os governadores dos Transeufrates para garantir minha passagem segura e uma carta para Zaf, o guardião do Parque Real, solicitando madeira para as portas da cidadela, para a muralha da cidade e para a residência que ocuparia. Sabia exatamente o que eu precisava: cartas de passagem segura e materiais para acompanhamento. Minha preparação nos meses de oração foi suficiente. O rei atendeu a todas as minhas proteções. A mão graciosa do meu Deus estava claramente sobre mim. Tudo estava pronto. Viajei até os governadores do Transeufrates, entregando as cartas do rei. Ele também invejou oficiais e cavaleiros do exército para me acompanhar. Além disso, recebi uma quantidade significativa de madeira da Floresta Real. Apesar da generosidade do rei da Pérsia, foi apenas o começo de grandes dificuldades. Ao chegar ao posto dos governadores, encontrei inimigos de Jerusalém que poderiam estragar tudo. Sambalate, Orom e Tobias, o amonita, ficaram extremamente perturbados ao saber que alguém havia vindo para verificar como estavam os filhos de Israel. Enquanto Jerusalém permanecesse frágil e vulnerável, eles não se importavam. Mesmo com o templo lá e o culto sendo realizados, para eles estava tudo bem desde que o povo de Deus não era forte, seguro e livre de estresse. Mas essa oposição não me deve. Fui a Jerusalém com um grande sonho, muita esperança, muita oração e muito apoio do rei. Minha chegada a Jerusalém, acompanhada por uma guarda militar e madeira da floresta do rei da Pérsia, certamente chamou a atenção. Mantive minha missão em segredo até o momento certo. Após 3 dias na cidade, saímos à noite com alguns homens para operar as muralhas destruídas de Jerusalém e suas vítimas queimadas. Era necessário ver a extensão do dano antes de começar a cerca. Embora houvesse progresso em Jerusalém, o templo foi reconstruído. Sacrifícios e cultos estavam acontecendo. Era crucial também olhar para o que estava errado. As autoridades e o povo da cidade ainda não sabiam dos meus planos, pois ainda não havia compartilhado com eles. A população de Jerusalém, incluindo seus líderes, parecia ter aceitado que a fuga das muralhas era impossível.
Quando alguém tentou no passado, os inimigos rapidamente interromperam os esforços. Então apresentai a situação a eles. Vejam a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, seus destruídos foram queimados. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para que não sejamos mais uma destruição. Uma reunião com os líderes da cidade foi impossível completar a tarefa sozinho. Expliquei sobre a mão graciosa de Deus sobre mim e o que o rei me disse aos líderes. Assegurei que este não era meu projeto, mas um projeto de Deus. Eles responderam: vamos começar a reconstruir. E assim começou a boa obra. Mas quando Sambalate, Tobias e Gesem souberam, zombaram de nós, perguntando o que estávamos fazendo. Vão se rebelar contra o rei? Tobias era uma figura poderosa devido às suas conexões com a família do sacerdote de Sumô e sua habilidade de obter ajuda dos sacerdotes. Seu nome significa Yahvé é bom. Irônico para alguém que se opôs à obra de Deus. Através de seus casamentos, Sambalate esteve conectado a famílias sacerdotais. Esperava-se que esses homens, meus irmãos e cidadãos de Jerusalém, apoiassem meu trabalho, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Diante dessas acusações, declarei: o Deus dos céus nos dará sucesso, nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas vocês não têm parte, direito ou reivindicação histórica em Jerusalém. A conversa começou com fervor. O sacerdote Sumô e seus companheiros reconstruíram o portão das ovelhas. Os obstáculos, sendo pontos críticos de entrada e saída da cidade e alvos prováveis de ataques inimigos, eram de suma importância, incluindo as muralhas e as barreiras da cidade. A amizade era um esforço comunitário. Cada pessoa ou família tinha uma responsabilidade individual. Embora a maioria se unisse ao trabalho, alguns, como os nobres de Tecoa, a obra se expandiu a partir de cada portão. Cada portão foi consagrado, simbolizando que era especial e dedicado à glória e ao cuidado de Deus. Os sacerdotes entenderam que Deus queria que tudo fosse consagrado exclusivamente a Ele. Usaram a participar, não querendo se submeter ou dobrar seus pescoços ao trabalho que o Senhor controla. O portão de Gesana foi reparado por homens de diferentes profissões, não construtores profissionais. Eles não tinham habilidades específicas para essa obra, mas mesmo assim se dedicaram ao trabalho, demonstrando um compromisso comum nas residências de Jerusalém. A determinação do povo era evidente. Eles construíram as muralhas ao redor de Jerusalém, colocaram suas vigas, portas, trincos e barras. Cada homem era responsável por uma seção específica do muro e era importante que ninguém pensasse mal de seu trabalho. Para Deus, incentivei todos, dos mais humildes aos mais altos, a trabalhar por seus erros passados. Quando Sambalate soube que estava reparando o muro, ficou ofendido e furioso. Zombou de nós diante de seus companheiros e do exército de Samaria, questionando nossa capacidade de restaurar o muro, olharem juntos. Desde o homem que vivia em um único quarto até os líderes e o sumo sacerdote, todos uniram esforços. Encorajei as pessoas a começarem com suas próprias casas e não rejeitarem ninguém, terminar a obra em um dia ou revitalizar as pedras das ruínas. Tobias, o amonita, ao seu lado, acrescentou com desprezo que até uma raposa poderia derrubar o muro que estávamos construindo. Tobias convoca todos para o trabalho extenso que se estende ao longo do muro. O som da trombeta é indicativo de reunião, e a confiança é expressa na luta de Deus ao lado deles. A ordem é permanecer em Jerusalém à noite para servir como guardas e trabalhar durante o dia, com ênfase na constante prontidão, inclusive para buscar água. No entanto, surgem problemas econômicos, com alguns problemas com a falta de grãos para alimentar suas famílias e outras hipotecas para adquirir alimentos durante a fome e pagar impostos. O foco aqui é a influência dos problemas financeiros na obra.
A dedicação à construção dos muros seguiu o fornecimento para as famílias, agravada pela fome, elevando os preços dos alimentos. As autoridades governamentais aumentam a pressão com taxas e dívidas acumuladas, resultando em algumas sendo solicitadas a convoca uma grande reunião para abordar os problemas financeiros. Ele relatou ter comprado de volta irmãos judeus vendidos aos gentios, confrontando os nobres que agora estavam vendendo seu próprio povo. Ao emprestar dinheiro e grãos sem juros e instruir os nobres a fazerem o mesmo, eles concordam em devolver propriedades e cancelar juros. O autor é então nomeado governador de Judá, comprometendo-se a não explorar a carga financeiramente e a dedicar-se ao trabalho no muro. Após sua nomeação como governador, o autor enfrentou tentativas de armadilhas e ataques de inimigos, como Sambalate, Tobias e Gés. Ele rejeita convites para reuniões de suspeitas e processos judiciais infundados. O autor continua seu trabalho sem ceder ao medo, recusando-se a desobedecer às leis de Deus. Ele percebeu as tentativas de intimidação e concluiu que alguns inimigos tentaram desacreditá-lo. Com a conclusão do muro, o autor observa a rápida difusão das notícias, aterrorizando os países vizinhos e enfraquecendo a confiança deles. Ele destaca a importância do testemunho do povo de Jerusalém para as nações ao redor. No entanto, intrigas políticas continuam com os nobres de Judá, tentando intimidar o autor, enviando e recebendo cartas de Tobias. Após a conclusão do muro, Neemias nomeia agregar seus filhos como servos aos credores. A exploração pelos ricos com juros altos a 12% ao ano é destacada, levando o autor a buscar soluções de acordo com a vontade de Deus. Neemias, guardas, músicos e levitas, enfatizando a importância da vigilância contínua para a segurança. Ele busca revitalizar a comunidade, reunindo genealogias e promovendo um grande reavivamento. Esdras lê a lei de Moisés e o autor, juntamente com Esdras e os levitas, instrui o povo sobre a santidade do dia. Neemias expressa seu compromisso com a reforma religiosa de Judá, destacando a necessidade de revitalizar a comunidade. Ele acredita na importância da fé e da sabedoria bíblica para transformar a relação com o dinheiro, conduzindo a uma vida mais próspera, com fé em Deus. Agradeço imensamente por dedicarem o tempo para assistir ao vídeo. Meu nome é Neemias e essa é a minha história. Cada visualização é valiosa e contribui para divulgar esta narrativa inspiradora. Compartilhar este conteúdo é mais do que apenas divulgar um vídeo, é espalhar a eficiência, superação e lições valiosas. Neemias nos ensina sobre resiliência, fé e liderança, aspectos que podem impactar efetivamente a vida de quem mais precisa. Por favor, compartilhem este vídeo com amigos, familiares e colegas, proporcionando a eles a oportunidade de se inspirarem e refletirem sobre como aplicar essas valiosas lições em suas próprias vidas. E não percamos o próximo vídeo que vai aparecer na tela, pois continuaremos explorando temas significativos e inspiradores. Juntos, podemos construir uma comunidade que busca crescimento e transformação. Obrigado novamente por fazerem parte dessa jornada.